Bom, hoje vamos prosseguir aqui nosso conteúdo. Lembrando que a gente ainda está na primeira parte são 4 partes, né? E aí nós estamos estudando um pouquinho de matemática, que vai ser importante especialmente na parte final. Na terceira, enfim, na segunda metade, né? Vai ser importante. E aí na aula anterior nós discutimos um pouquinho sobre vetores no plano, chamado plano R2, né? E falamos também sobre o gradiente, o divergente e o laplaciano. E aí, hoje eu vou falar como é que fica isso em coordenadas polares, tá? Então, eu vou falar brevemente o que é coordenadas, o que são essas coordenadas polares. E, por fim, falar um pouco sobre o chamado espaço euclidiano, né? O espaço R3. E os vetores que existem, que moram nesse espaço. Certo? Muito bem. Isso daqui, pessoal, vai ser importante nas equações dos fluidos, tá? Porque nas equações dos fluidos vai aparecer, por exemplo, na equação da continuidade aparece o divergente, tá? Assim por diante. Então, as coordenadas polares, elas são um jeito diferente de marcar o ponto no plano, usando outras variáveis. Então, se a gente pega aqui um ponto, vamos dizer que seja esse aqui, tá? Nós usamos coordenadas cartesianas para dizer que as coordenadas deles são x e y, certo? Lembrando que um ponto também pode ser entendido como um vetor, né? Então, ponto e vetor aqui para a gente vai ser a mesma coisa, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem esse vetor v, que é igual a x e chapéu mais y j chapéu, tá? E aí nós vamos introduzir aqui coordenadas polares. Então, nessas coordenadas polares, elas vão ser o quê? Elas vão estar relacionadas com esse tamanho bem aqui do vetor, que nós vimos na aula anterior, que se chama módulo do vetor, né? Então, esse tamanho aqui, que é... Esse tamanho é o módulo de V, que é representado assim, né? Uma barrinha V aqui. E nós vamos chamar esse módulo de R, tá? E aqui, esse vetor, ele forma um ângulo θ com o eixo x, onde a gente começa de baixo aqui, no sentido anti-horário. E a gente mede esse ângulo θ. Então, as coordenadas polares, elas vão ser as coordenadas R e θ. Onde R é o módulo desse vetor, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E esse ângulo θ, ele vai estar relacionado com a tangente ele vai ser determinado através da sua tangente, né? Porque bem aqui vai ter um triângulo e aqui vai ter uma altura y e uma base x. Então a tangente desse ângulo θ vai ser y sobre x. Se x for zero, não precisa calcular a tangente porque a gente já está vendo, se x for zero, o ponto vai estar bem aqui. Então o ângulo vai ser π sobre 2, vai ser 90 graus, tá? E aí não vai dar para dividir aqui. Então com isso a gente pode calcular o θ como sendo a arco tangente ou tangente inversa de y sobre x, certo? Então, tendo x e y, a gente calcula a coordenada polar r como sendo essa raiz aqui, e tendo a coordenada θ, tendo as coordenadas x e y, a gente calcula a coordenada polar θ
como sendo essa aqui, tá? E a relação inversa disso, né? Isso fornece θ e R a partir de x e y, tá? Para obter x e y, que é o inverso, para obter x e y a partir de r e θ, a gente faz o seguinte, ó, percebe que aqui esse ângulo θ, né, aqui vai ser R, então o seno do ângulo θ vai ser o cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é R. Então o y vai ser R seno θ. E se a gente calcula agora o cosseno, a gente vê que o cosseno do θ vai ser o cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é R. Então x vai ser R cosseno θ, tá? Essa fórmula aqui embaixo é a mais importante de todas, porque geralmente é assim que a gente faz essa mudança de coordenadas, tá? Deixa eu só marcar aqui para depois. Eu boto o slide lá e algumas pessoas gostam de usar o slide, tá? Então, tá aqui. Essa parte mais importante, certo? Então, essas são as coordenadas polares. Em vez de medir a coordenada do eixo x e do eixo y, a gente mede a distância do ponto até a origem, que é o rzinho minúsculo, e a gente mede o ângulo θ, que esse vetor faz com o eixo x, tá? Então, alguém tem alguma questão relacionada a esse primeiro momento aqui das coordenadas polares? Alguém nunca tinha visto isso e quer perguntar alguma coisa, ou alguém já viu e quer perguntar também? Certo. Então, vamos lá. Então, vamos escrever essa função aqui em coordenadas polares. Então, essa função ela é um campo escalar, de acordo com o que a gente definiu na aula anterior, né? Que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x, certo? Então, escreva essa função aí em coordenadas polares, certo? Então, vamos lá. Então, em coordenadas polares, a gente tem que fazer o seguinte: x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, certo? Então, essa função ela vai passar de uma função f de x, y, agora ela vai ser uma função f de r e θ, tá? Porque ela vai depender de r e θ, não mais de x, y. Então, a f de r e θ vai ser x, eu vou substituir por r cosseno θ ao quadrado, mais y, que eu vou substituir por r seno θ ao quadrado, menos 2 vezes x, que é r cosseno θ. Então, aqui vai dar r quadrado. Bom dia. R quadrado cosseno quadrado de θ mais r ao quadrado seno quadrado de θ
menos 2R cosseno θ. Aí aqui eu boto o R quadrado em evidência e a identidade fundamental lá da trigonometria, né, nos diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então isso dá R ao quadrado menos 2R cosseno θ, tá? Então essa é a expressão da função f em coordenadas polares, certo? Como outro exemplo, ó, a gente poderia fazer o inverso, tá? Então o exemplo agora é o seguinte: escreva a função g, que está em coordenadas polares, g de rθ, igual a 1 sobre r mais 2 cosseno de θ. Escreva essa função em coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas é o x e y, tá? Então significa fazer o inverso do que a gente fez ainda agora. Então, em vez de usar aquelas expressões, a gente vai usar o seguinte, ó. Como ali aparece cosseno θ, eu sei, por exemplo, que r cosseno θ é igual a x, né? Então eu posso isolar aqui o cosseno θ e ver que, na verdade, ele é x sobre r. E aí eu tenho que lembrar que o r é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso está aqui nos 2 slides atrás, tá? Então, com isso, eu escrevo cosseno θ em coordenadas cartesianas. Depois, o 1 sobre r. Aqui foi a primeira parte. O 1 sobre r, na verdade, eu até fiz aí já. Ele vai ser 1 sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa função g em coordenadas cartesianas x e y vai ser 1 sobre r, que vai ser isso aqui, mais 2 vezes o cosseno θ, que é x, sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, isso vai dar 1 mais 2x dividido pela raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa vai ser a expressão da função g em coordenadas cartesianas. Ficou alguma dúvida em relação a esses exemplos 1 e 2? Tudo ok, professor. Tá bom. Tá. Assim como em coordenadas cartesianas a gente tem x e y, mas também tem os versores, que são i chapéu e j chapéu, também poderia ser x chapéu e y chapéu. Aqui em coordenadas polares a gente tem também os versores das coordenadas polares, tá? Então, se a gente marca um ponto bem aqui, ó, sim. Se a gente tem um ponto bem aqui, ponto P, que tem coordenadas x e y, desculpa, se a gente marca esse ponto P, então nós vimos que as coordenadas polares deles vão ser a distância r bem aqui e o ângulo θ bem aqui, certo? E além disso, ele vai ter coordenadas cartesianas, que vão ser esse número bem aqui, que é x, e esse número bem aqui, que é y. Tá? E aí a gente viu também que os versores das coordenadas cartesianas vai ser esse bem aqui, que tem média 1 unidade, mas eu vou fazer um pouco maior, senão vai ficar muito pequeno.
tá? Que é o I chapéu. E tem esse aqui no eixo Y, que é o J chapéu, certo? Esses aqui são os versores das coordenadas cartesianas. Versor é, nesse caso, vetores de base. Certo? Então a gente vai ter os versores θ chapéu e R chapéu, que vão ser os versores das coordenadas polares, que vai ser esse aqui, que dá a direção radial, que é o R chapéu, certo? E vai ter um perpendicular a ele aqui, que aponta assim, no sentido anti-horário, que a gente vai chamar de θ chapéu, tá? E eles são perpendiculares. Certo? Então, esses vão ser os versores das coordenadas polares. O θ chapéu e o R chapéu. E a expressão deles, ela é dada pelo seguinte. Em função de I e J, né? Em função de I e J, o R chapéu vai ser cosseno θ I mais seno de θ J, e o θ chapéu vai ser menos seno de θ I chapéu mais cosseno de θ J chapéu, certo? Então, essa aqui é a transformação de coordenadas. A gente não vai ter tempo de entrar muito fundo nisso usando álgebra linear, que talvez seja um alívio para vocês, mas só por uma questão de curiosidade, né, e de complemento, esses 4 números que aparecem aqui, eles formam uma matriz e essa regra aqui, na verdade, ela é uma regra de mudança de base de espaço vetorial e essa matriz é a matriz mudança de base, tá? E, além disso, essa mudança de base é feita através de uma rotação. Então, na verdade, as coordenadas polares, elas são uma espécie de rotação do plano. E essa daqui é a matriz da transformação linear que faz essa rotação, certo? Então, essa mudança de base é uma rotação, na verdade. E por ser uma rotação, ela ainda tem outra propriedade interessante, que é que ela conserva distâncias. Que significa que ela é uma transformação linear ortogonal. Interessante, né? Mas a gente não vai entrar em nada disso. Fica só essa expressão aqui para vocês, que dá como escrever esses versores R θ em função de I e J. Tem como escrever também o contrário, lógico, né? I e J em função de R e θ, que vai ser simplesmente o inverso aqui. E como essa matriz é uma matriz ortogonal, o inverso dela vai ser a transposta. Então, eu posso escrever o I e J em função de R e θ, mas não precisa a gente entrar nisso, certo? Eu queria deixar com vocês aqui só essa definição mesmo desses versores e assim completar o que significa as coordenadas polares, tá? Vamos ver agora um exemplo de um campo vetorial escrito em coordenadas polares, que a gente já viu campos escalares, né, que foi o nosso FG anterior. Então vamos ver agora como ficaria um campo que a gente já viu, que foi esse aqui, que está plotado aí, né? Que é o campo magnético do fio infinito. Então esse campo magnético ele é μ0 sobre 2π, como a gente viu, vezes essa constante eu ignorei na aula anterior, mas a constante é essa. É uma constante física aí,
Vocês já fizeram física 3, devem lembrar que esse μ0 é uma constante lá do magnetismo, né, chamada enfim, sempre confundo ela com a permissividade. Mas não faz mal. Tá. Então esse campo magnético, ele é menos seno θ aí. Eu vou escrever primeiro do jeito que a gente escreveu na aula anterior. Então na aula anterior a gente escreveu assim, menos YI mais XJ, né, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Então, vamos escrever esse campo magnético em coordenadas polares. Tá? Então, em coordenadas polares, isso que está aqui embaixo é o R ao quadrado. Então, para escrever em coordenadas polares, como ele é um campo vetorial, a gente não pode só substituir o x e o y por r cosseno e r seno θ, respectivamente. A gente tem que substituir também o i e o j. E esse aqui vai ser bem fácil, vocês vão já ver por quê. Então, ele vai ficar assim, b igual a μ0 sobre 4π. Ali em cima, o y é menos da fórmula, e o y é r seno θ e chapéu. E aqui o x vai ser r cosseno θ j chapéu. E embaixo vai ser r ao quadrado. Então esse b vai ser μ0 sobre 4π vezes... vai cortar esse r de cima com esse de baixo, né? Vai ficar 1 sobre r vezes menos seno θi mais cosseno θj. E aí do slide anterior a gente sabe que isso aqui é na verdade o θ chapéu. Então vejam que em coordenadas polares esse campo magnético fica com uma expressão muito simples. Tem essa constante aqui na frente, μ0 sobre 4. Não é 4, é 2π. Zero sobre 2π vezes θ chapéu sobre r, tá? Então essa daqui é a expressão do campo magnético gerado por um fio, por onde passa uma corrente, que no caso aí é perpendicular ao papel, saindo no sentido para fora do papel, tá? E em coordenadas polares ele fica então simplesmente θ chapéu sobre r, que é a distância, tá? Então isso daqui é um tipo de exercício que eu poderia colocar para vocês. Muito bem. E só complementando então isso aqui, para inverter isso aqui é fácil, então eu vou deixar logo pronto para vocês aqui, que é o I chapéu vai ser cosseno θ menos seno θ, cosseno θ R chapéu menos seno θ θ chapéu, e aqui o J vai ser seno de θ R menos mais cosseno J. É só trocar esse aqui com esse aqui, porque a matriz ela é ortogonal, como eu falei, então a inversa dela é a transposta. E a transposta troca a linha por coluna. Então essa linha aqui virou, essa coluna virou essa linha aqui, e essa coluna virou essa linha aqui. Tá, então se precisar substituir o inverso desse aqui de cima, é esse aqui de baixo. Num exercício como esse aqui, se não tivesse aparecido explicitamente esse θ chapéu bem aqui, era só pegar esse I e J dessa fórmula azul. Por isso que eu botei aí. Bom,
Então, a gente já falou um pouquinho sobre coordenadas polares, né? Inclusive, como escrever um campo escalar e um campo vetorial em coordenadas polares. Agora vamos só ver os operadores diferenciais que a gente chama, né? Gradiente, divergente, laplaciano em coordenadas polares. Mas antes, queria só comentar uma coisa. Percebam que é mais fácil, na verdade, entender o significado desse campo magnético em coordenadas polares. Por quê? Porque bem aqui, por exemplo, onde tem essa seta, bem aqui nesse ponto, o campo magnético vai apontar na direção θ-chapéu, que é justamente essa direção que ele está apontando aqui, ó, na direção θ-chapéu. E ele vai cair com R. Então, isso significa que bem aqui ele vai estar menor, ele vai estar bem aqui. E depois ele vai estar menor ainda, certo? Então, se a gente se afasta radialmente, o campo magnético decai com 1 sobre R. E a direção dele é encontrada como sendo a direção tangente à curva. Então, essas linhas de campo, para eu encontrar o campo magnético, ele vai ser tangente à curva, vai estar bem aqui, né? Se for seguir o tamanho das setas que eu desenhei, na verdade, bem aqui. E quando ele estiver lá na frente, ó, vai medir isso aqui. Então, ele vai estar sempre na direção θ-chapéu. Que é isso que essa fórmula aqui diz, né? B vai estar sempre na direção θ-chapéu, tá? Então, é isso que significa essa expressão que a gente chegou. Com uma aplicação na física, né? Bom, então vamos ver aqui o gradiente, o divergente e o laplaciano em coordenadas polares. O gradiente, todos esses operadores, eles vão ter fórmulas diferentes em coordenadas polares, tá? E eu vou dar as fórmulas aqui, porque se a gente for demonstrar isso, vai levar um tempo desnecessário que a gente não precisa agora fazer isso, certo? E eu nem lembro mais também como é que faz isso, tá? Então a gente vai ficar aqui, a gente vai pegar essa fórmula. Depois eu vou dizer para vocês onde é que se encontra isso facilmente, mas vocês podem encontrar isso facilmente, por exemplo, na Wikipédia e na página final lá do livro do Griffiths, de eletrodinâmica, que eu passei para vocês, tá? Só que lá está em 3 dimensões. Então, na aula anterior, na aula seguinte, semana que vem, nós vamos ver que, na verdade, as coordenadas polares são um caso particular das coordenadas cilíndricas, certo? E lá no Griffiths tem só coordenadas cilíndricas, aí eu passo essa dica para vocês depois, mas por enquanto, vamos fazer o seguinte, o gradiente em coordenadas polares de uma função escalar f, ele é a derivada dessa função em relação a r vezes r chapéu mais 1 sobre r, a derivada dessa função em relação a θ, θ chapéu, certo? Então esse é o gradiente. Deixa eu só centralizar aqui, que eu... Ia ser legal se desse para fazer isso no quadro de verdade, né? Muito bem. Então a gente vai trabalhar com essa fórmula. Veja que se tiver em coordenadas polares, eu não podemos usar aquela mesma fórmula que a gente viu para coordenadas cartesianas, certo? Então a gente precisa usar aquela fórmula que eu acabei de escrever, que é a fórmula para coordenadas polares. Se a gente substituir a mesma, vai dar errado, certo? Tá. Então deixa eu dar um destaque aqui para vocês saberem que ela é importante. Ok? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa função agora ela não vai mais depender de x e y, né?
ela vai depender agora de r e θ. Então, aqui, quando ela dependia de x e y, a gente calculava a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Aqui ela vai depender de r e θ, então a gente vai ter a derivada em relação a r e a derivada em relação a θ. E é isso que a gente vai usar aqui no gradiente. Então, veja que ela é diferente da fórmula do gradiente em coordenadas cartesianas, que seria mais ou menos assim, né? Sem esse pedaço aqui. Mas em coordenadas polares, a gente, nesse termo do θ chapéu, a gente precisa dividir por r. Tá? Então a gente calcula essa derivada aqui, depois divide ela por r e multiplica por θ chapéu. Certo? Vamos ver um exemplo. Então nessa função aqui, que foi o nosso exemplo 2, tá? Calcule gradiente de g, onde g de rθ é igual a 1 sobre r mais 2 cosseno θ, certo? Calcule isso. Então a solução é, primeiro a gente calcula a derivada de g em relação a r, ou primeiro em relação a θ, faz a ordem, e em relação a r vai ser a derivada em relação a r disso aqui, 1 sobre r mais 2 cosseno de θ. E aí essa parte que depende de θ não vai, a derivada vai ser nula, porque em relação a r são variáveis dependentes, e a de 1 sobre r dá menos 1 sobre r ao quadrado. Tá? Depois a derivada em relação a θ. Então vai ser a derivada em relação a θ do g, que é isso aqui. A derivada do primeiro dá zero e a do segundo dá menos 2 seno θ. Certo? Então, pela fórmula, o gradiente da função g vai ser derivada de g em relação a r, r chapéu, mais 1 sobre r, derivada da g em relação a θ, θ chapéu, que vai dar, então, menos 1 sobre r ao quadrado, r chapéu, que a gente pode escrever assim também, para simplificar, menos 2 seno de θ sobre r dessa fórmula aqui, θ chapéu. Certo, pessoal? Deu para entender esse exemplo aí? Alguma dúvida? Tudo bem, professor. Tá bom. Ok. Então vamos ver o Laplaciano em coordenadas polares agora. Bom, se vocês lembrarem, em coordenadas cartesianas, x e y, o Laplaciano era isso aqui. Então é o Laplaciano de f, ou delta, né? A gente escreve o Laplaciano como delta também. Ele era bom dia. Ele era assim, a segunda derivada da função em relação a x, mais a segunda derivada da função em relação a y. Tá? Mas isso era em coordenadas cartesianas. Tá? Em coordenadas polares, a gente tem o seguinte. Em coordenadas polares, ele vai ser 1 sobre r derivada parcial em relação a r de r vezes a derivada de f em relação a r, mais 1 sobre r ao quadrado, derivada segunda da f em relação a θ, certo? E é isso. Então,
Então, esse aqui vai ser o Laplaciano em coordenadas polares, tá? Deixa eu só ajeitar logo isso aqui. Vai ficar mais bonitinho. Certo? Então, esse vai ser o nosso Laplaciano em coordenadas polares, ok? Então, o procedimento é o seguinte, calcula essa derivada em relação a R, calcula a primeira derivada em relação a θ. Tá? Então, primeiro a gente calcula as derivadas de ordem 1. Depois a gente multiplica essa derivada por R e deriva isso, certo? E depois a gente divide esse resultado por R. Então, vamos ver passo a passo aqui, num exemplo. Deixa eu só salvar aqui. Tudo bem. Então, vamos ver esse campo aqui. Lembrando que o Laplaciano e o gradiente a gente calcula sobre um campo escalar, né? Então, calcule o Laplaciano do campo φ, sendo φ dado em coordenadas polares por 1 sobre R2 menos seno de θ dividido por R ao cubo. Certo? Então, vamos lá. Então, parte 1, derivadas de primeira ordem. Vamos calcular primeiro as derivadas de primeira ordem. Certo? Então, as derivadas de primeira ordem vão ser essas aqui. Derivada de φ em relação a R vai ser a derivada em relação a R disso aqui. Então, a derivada de 1 sobre R ao quadrado vai ser menos 1 sobre menos 2 sobre R ao cubo. E a derivada de 1 sobre R ao cubo vai ser mais 3 sobre R à quarta. Lembrando que seno de θ não depende de R, então é como se fosse constante nessa derivada aqui. Tá, e aí depois a derivada em relação a θ. Então, a derivada em relação a θ vai ser 1 sobre R2 menos seno θ. Derivada disso em relação a θ, do primeiro vai ser 0. Aí do segundo fica menos 1 sobre R3, que já estava lá, derivada do seno cosseno θ. Então a gente tem essas duas aqui. Aí a gente vai ter uma segunda parte. Que vão ser as derivadas de segunda ordem. Eu estou separando assim, por uma questão de organização, mas isso não é uma... Enfim, eu acho melhor assim, organizar, né? Mas enfim, cada um calcula do seu jeito. Quem souber usar computador para isso, também pode usar. Muito bem, então a derivada de segunda ordem dessa função vai ser de acordo com a fórmula, tá? A gente não vai calcular isso aqui. Isso aqui não vai entrar. O que vai entrar lá na fórmula é 1 sobre R da derivada em relação a R de R df dr, certo?
É isso aqui que a gente vai calcular. Certo? Então, como é que a gente calcula isso? A gente já tem esse DF/DR, então vamos calcular agora esse termo. Então, ele vai ser 1 sobre R da derivada em relação a R, vou colocar assim, entre colchetes, de R vezes essa derivada que a gente calculou anteriormente, que deu esse primeiro termo aí, menos 2 sobre R ao cubo, mais 3 seno θ sobre R à quarta. Três cosseno θ, né? Certo? Então é isso que a gente vai calcular. Então isso vai dar 1 sobre R da fórmula, derivada em relação a R, aqui de menos 2 sobre R ao quadrado, mais 3 cosseno θ sobre R ao cubo, e agora a gente deriva isso em relação a R. E mantém esse 1 sobre R da fórmula lá na frente. Eu acho que vai bastar parênteses. Então aqui fica menos 2 sobre R ao quadrado, vai ficar mais 4 sobre R ao cubo. E aqui vai ficar negativo, que esse índice é menos 3. Então vai ficar menos 9 cosseno θ sobre R à quarta. E aí tem esse 1 sobre R multiplicando, então vai ficar 4 sobre R à quarta, menos 9 cosseno de θ sobre R à quinta. Certo? Então essa foi a derivada de segunda ordem do R. E lá na fórmula do Laplaciano, lembrando que é isso que a gente está fazendo, tem também esse termo bem aqui, que é o 1 sobre R2 vezes a derivada do φ, aqui é φ, não é F, em relação a θ de segunda ordem. Então, isso é 1 sobre R2 da derivada em relação a θ, da derivada de φ em relação a θ, que a gente já calculou. Então, isso é 1 sobre R2, derivada em relação a θ. Essa derivada a gente calculou no slide anterior, e deu menos cosseno θ sobre R ao cubo. Então, isso dá 1 sobre R2 vezes eu vou aproveitar melhor esse espaço aqui. Certo? Então, isso vai ficar 1 sobre R2, derivado em relação a θ, do que a gente tinha aqui, que era menos cosseno θ sobre R ao cubo. Tá? Então, isso vai dar 1 sobre R2. Essa derivada vai dar 3 cosseno θ sobre R à quarta. Então, isso vai dar 3 cosseno de θ sobre R à sexta. Então, o Laplaciano, a gente vai somar esses dois termos, certo? E obter finalmente o resultado. Então, vou chamar isso de parte 3 aqui.
que é juntar os resultados, certo? Então, o Laplaciano de φ, a fórmula que a gente tem é 1 sobre R, derivada em relação a R, de R, derivada de φ, em relação a R, mais 1 sobre R2, segunda derivada em relação a θ. Então, juntando os resultados anteriores, esse primeiro termo a gente calculou, deu isso aqui. Deu 4 sobre R a quarta, menos 9, cosseno θ sobre R a quinta. Acontece que está errado isso aqui, né? Essa derivada aqui está errada, né? Muito errado. Porque aqui a derivada é em relação a θ. Então fica a derivada do cosseno, que é menos seno. Então isso vai dar, na verdade, menos com menos dá mais, então dá seno de θ sobre R a quinta. Certo? E esse aqui está errado. Então fica seno θ sobre R a quinta. Bem aqui. Não vai simplificar muito, mas a gente poderia reescrever isso desse jeito. Colocar 1 sobre R a quinta em evidência, e aqui vai ficar 4R menos 9 cosseno θ mais seno θ. Até que simplificou legal, né? Tá, então, esse aqui seria uma forma de apresentar esse resultado final do cálculo desse Laplaciano aí. Certo? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Bom dia. Não, professor. Tá bom. Bom, e aí tem também o divergente em coordenadas polares. Lembrando que o divergente é o divergente de um campo vetorial, né? Então, em coordenadas cartesianas, a gente viu a gente tem um campo, né, que ele tem uma componente x e chapéu e uma componente y multiplicando j chapéu, tá? E aí o divergente dele é a derivada da componente x em relação a x mais a derivada da componente y em relação a y. Então, o divergente é um escalar obtido a partir desse campo vetorial. Certo? Agora, em coordenadas polares, esse divergente vai ter uma outra expressão. Então, ele vai ser em coordenadas polares, o campo ele vai ser a sua componente R, agora não X, tá? É um subscrito aqui, um AR, vai ser a componente R do campo vezes R chapéu, e a componente θ do campo, θ chapéu, certo? E aí o divergente dele vai ser 1 sobre R da derivada em relação a R
de R vezes a componente R desse campo, mais 1 sobre R, derivada da componente θ desse campo em relação a θ, tá? Então, veja que a fórmula mudou. Ela não vai ser tão direta quanto era a das coordenadas cartesianas. Certo? Então, vai ser essa fórmula aqui embaixo. Não tem como memorizar esse monte de fórmula, tá, pessoal? A gente vai ter salvo aqui e quando tiver que aplicar, a gente consulta aqui, tá? Não precisa ninguém achar que tem que memorizar essas fórmulas todas, que eu mesmo não sei, por exemplo, essas fórmulas, tá? Então, vamos aplicar agora essa daqui no exemplo, em dois exemplos. Então, vamos ver primeiro o exemplo do campo magnético que a gente viu anteriormente. Então, tem um erro gravíssimo nessa minha fórmula, que ninguém percebeu ainda. Deixa eu só corrigir aqui no meu papel, senão eu vou errar isso 1000 vezes. Eu acho que já foi. Tem aqui também. É que a fórmula do campo magnético desse fio tem a corrente também, e eu não estava escrevendo. Então, bem aqui, deixa eu só corrigir isso. É M0 vezes a corrente. Também aqui tem uma corrente I. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Tá? Então, esse campo magnético, ele é B igual a μ0I, que é a corrente, sobre 2π vezes θ chapéu sobre R. Então, ele é isso aqui em coordenadas coordenadas polares, tá? Então, vamos escrevê-lo da forma B igual a componente R, R chapéu, mais componente θ, θ chapéu. Quais vão ser as componentes aí? Então, olhando aqui para a expressão dele, a gente vê que só tem θ chapéu. Então, o BR é zero, a componente R dele é zero, e a componente θ é o que acompanha θ chapéu. Então, vai ser μ0i sobre 2πr, onde μ0i e 2π é constante, não tem que se preocupar. E o que vai importar aqui nesse cálculo é 1 sobre r. Tá? Então, a gente pode calcular esse divergente usando a fórmula, né? Que nós acabamos de ver. Tá? Então, pela fórmula do divergente em coordenadas polares, tá? A gente vai ter o seguinte, então, o que o divergente desse campo magnético dessa função vetorial B vai ser 1 sobre R, derivado em relação a R, de R vezes a componente R desse campo, que não é mais a R igual na fórmula, é B, porque o campo agora é um campo chamado B, não A, mais 1 sobre R
derivada da componente θ em relação a θ. E essa componente é isso aqui. Mi0i sobre 2π vezes 1 sobre r. E essa componente r eu esqueci de escrever, mas é zero. Tá? Então vejam que essa derivada, na verdade, vai dar zero. Né? Por quê? Porque bem aqui é zero, então essa derivada toda aqui vai dar zero. E aqui ele só depende de r, mas a derivada é em θ. Então vai dar tudo zero. Apenas um comentário físico aqui. Esse divergente deu zero porque o divergente do campo magnético sempre dá zero. Isso daqui é uma maneira de escrever uma das equações fundamentais do eletromagnetismo, que são as equações de Maxwell. Então, uma das equações de Maxwell diz que o divergente do campo magnético dá zero. Tá? Então, fica como curiosidade para vocês, né? Essa é uma relação fundamental do eletromagnetismo. E o significado físico dela é que o campo magnético não diverge de um ponto. E ela significa, então, que não existe monopolos magnéticos, ou seja, eu não posso separar os polos de um ímã. Né? Quando a gente separa um ímã que tem um polo norte e um polo sul, quando a gente separa esse ímã em dois, a gente não vai conseguir deixar o polo sul separado do polo norte. Isso não vai acontecer. Quem já quebrou um ímã na infância algum dia já percebeu isso. Se a gente quebra ele no meio, a gente vai ter um ímã menor que vai ter um norte e um sul, e um outro ímã menor que vai ter um norte e um sul. Por quê? Porque essa equação diz que eu não posso ter um polo magnético separado do outro. Porque se eu tivesse só um polo norte aqui, por exemplo, sem polo sul, o campo ele teria uma divergência a partir desse ponto, e o divergente do campo magnético seria diferente de zero. Tá? Quem tiver curiosidade sobre isso, tem livro de eletromagnetismo, né? Mas basicamente o que essa equação diz é que não existe monopolo magnético, só existe dipolo, que é, por exemplo, o ímã, certo? Tá? Então a gente calcula isso para um exemplo, mas que é esse campo magnético aí, mas para qualquer campo magnético isso vai ser verdade. Não importa quão maluco ele seja. Então uma curiosidade de física aí, né? Muito bem, vamos ver um outro exemplo de cálculo do divergente que não vai ser tão rápido, né? Então calcule o divergente do campo A, sendo esse campo A dado por R chapéu sobre R2 mais tangente de θ, θ chapéu. Então, em primeiro lugar, a gente identifica quem são os componentes. Certo? Então, a gente identifica quem são os componentes. A gente tem que escrever ele da forma componente R, R chapéu, componente θ, θ chapéu. Então, a componente R dele é o que acompanha o R chapéu, que nesse caso é 1 sobre R2. Então, a componente R dele é 1 sobre R2. Depois, a componente θ vai ser o que acompanha a θ chapéu, que nesse caso é mais tangente θ. Tá?
Então, identificadas essas componentes, a gente pode calcular o divergente. Então, o divergente vai ser 1 sobre R, derivada em relação a R, de R vezes AR, mais 1 sobre R, derivada de A θ em relação a θ. Aí a gente vai substituindo. Então, isso dá 1 sobre R, derivada em relação a R, de R da fórmula vezes a componente R, que a gente identificou como 1 sobre R2. E a gente continua. Derivada em relação a θ da componente θ, essa componente nós vimos vale essa tangente. Então, está montado aí todo o cálculo para a gente determinar o divergente. Esse daqui vai ficar 1 sobre R. Derivada de 1 sobre R é menos 1 sobre R2. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre R3. Aqui, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, vai ficar mais secante ao quadrado de θ sobre R. Tá? E esse vai ser o divergente de A. Então, a gente identifica as componentes e substitui na fórmula, tá? Ficou alguma dúvida em relação a esse exemplo aí? Ou anterior? Acho que nenhum, professor. Tá bom. Então, vamos falar um pouco agora sobre o espaço. A gente estava em 2 dimensões, tá? Tudo isso que a gente fez foi em 2 dimensões. Então, a gente trabalhou uma mudança de coordenadas e várias outras coisas em 2 dimensões, que é o plano. O plano tem 2 dimensões. Só que o que vai nos interessar mais, na verdade, vai ser o espaço que tem 3 dimensões, onde a gente vai considerar campos escalares e campos vetoriais em 3 dimensões, certo? E matematicamente o espaço tridimensional é chamado de R3, né? Porque ele é, desculpa aí pelo barulho, ele é o produto cartesiano de 3 retas reais, né? Que é o sistema de eixos x, y e z. Eu preciso fazer uma pausa de 2 minutinhos aqui, 3, tá? Que eu vou beber água aqui, encher minha garrafa. Já volto e a gente inicia essa parte final aí da aula.
Bom, pessoal, vamos lá então. Então, assim como acontece no plano, aqui no espaço também um ponto vai ser um vetor. Só que agora a gente, em vez de ser dois eixos só, x e y, né? A gente tem agora três eixos. Então, tem o eixo x aqui, y e z. Então, é como se a gente pegasse o nosso plano XY aqui e a gente levantasse ele aqui verticalmente. Então, o x é como se fosse uma largura, o y uma largura do outro lado aqui e o z uma altura, certo? Tem uma espécie de largura, profundidade e altura aqui. Então, para cada ponto que a gente tem aqui do espaço, a gente pode colocar as coordenadas dele em relação aos eixos da seguinte maneira. A gente projeta perpendicularmente aqui no plano, e quando a gente faz isso, a gente vai ter bem aqui, paralelamente ao eixo X, a gente vai ter a coordenada Y, e paralelamente aqui ao eixo Y, a gente vai ter a coordenada PX, certo? E, finalmente, a altura desse ponto aqui vai ser a coordenada Z dele, tá? Então, esse ponto P, que eu posso ver também como sendo um vetor V, vai ter coordenadas x, y e z, tá? Onde cada um desses x, y e z vai ser um número real, certo? Então esse vai ser o que nós vamos chamar de espaço. O conjunto de todos esses pontos é o que a gente chama de espaço, certo? Então o espaço é um conjunto de pontos que tem essas três coordenadas. Então isso é o espaço que a gente chama de espaço R3, que é um produto cartesiano de três fatores iguais a R, certo? Isso é uma coisa lá de conjuntos, talvez nem interesse para vocês, mas o que o produto cartesiano basicamente diz é que a gente, no primeiro fator aqui, a gente vai ter um número, no segundo fator vai ter outro número e no terceiro fator vai ter outro número. Então vai ser justamente o x, o y e o z que vão formar as coordenadas aqui dos pontos. Porque o produto cartesiano é um produto ordenado, ou seja, a ordem importa. Certo? Então isso aqui vai representar um ponto desse espaço, por isso que ele é chamado de R3. E aí a gente vai ter os versores, que são os vetores de base, que agora em vez de IJ vai ser IJ e K, certo? Vão ser três. Porque agora a gente tem três eixos, então precisa de três vetores de base. E eu não sei que cor eu vou usar aqui para aparecer direito. Vamos testar essa. Então bem aqui, a gente vai ter o I chapéu, né, no eixo X, não mudou. Aqui no eixo Y também não mudou. A gente tem o J chapéu, mas agora aqui no eixo Z, a gente vai ter o K chapéu. Certo? E aí qualquer vetor que a gente queira escrever que tenha coordenadas x, y e z, a gente vai preferir escrever ele em termos de versores, né? Então ele fica como sendo x e chapéu, mais yj, mais z, k chapéu, certo? Então a gente vai preferir usar em termos desses versores. Esses versores, eles são nada mais, nada menos do que isso aqui. Então o i chapéu é aquele que tem coordenada 1, 0, 0. O j tem coordenada 0, 1, 0, que significa que eles estão realmente onde está marcando aqui, quer dizer, o i ele tem coordenada x igual a 1, mas ele vai bater aqui na origem do plano YZ, então as coordenadas y e z dele são 0. E analogamente para os outros,
né? Então, finalmente, o K ele vai ser 0, 0, 1. Por quê? Porque ele está bem aqui, ó, e ele vai bater aqui na origem do plano XY. Então, as coordenadas X e Y dele são 0, mas ele está na altura 1, certinho aqui do eixo Z. Então, ele tem coordenadas Z igual a 1. Certo? E aí, para a gente sair daqui e chegar aqui, é a mesma coisa que a gente fez com os números, o plano R2. Então, é basicamente o seguinte, ó. O XYZ é a mesma coisa que x vezes 1, 0, 0. É a mesma coisa que... fazer direito isso. Então, ó, o V, ele é XYZ, né? Mas isso é a mesma coisa que a soma do vetor x00 com o vetor 0y0 com o vetor 00z, que é a mesma coisa que x vezes o vetor 100 mais y vezes o vetor 010 Tá legal, boa tarde, sem problema. Mais o vetor z vezes 001. E o que é isso na verdade, né? Esse 100 é o i, então isso fica xi. O vetor 010 é na verdade o j, então fica yj. E finalmente 001 é o vetor k, então fica zk. Tá? Então isso aqui embaixo é apenas uma demonstração do que eu escrevi lá em cima, tá? Só para não ficar muito vago. Então é isso. Esses são os versores. A soma de vetores no espaço R3 ela vai obedecer a mesma regra do paralelogramo, certo? Que é a mesma coisa que somar componente a componente. O que significa isso? Então, visualmente aqui, significa o seguinte, que se a gente tiver um vetor U bem aqui e um vetor V bem aqui no espaço tridimensional, apesar de não parecer tridimensional, porque a gente não consegue nunca fazer um desenho tridimensional, né? Só quem realmente sabe fazer parecer 3D. Então, ele vai ter esse aspecto aqui, respeitando a lei do paralelogramo. Certo? Fiz besteira. Só que na prática, a gente não precisa... a gente precisa do desenho para entender, mas não precisa dele para calcular. Então, se a gente tiver, por exemplo, aqui, ó, vetores U igual a 2i mais 3j menos 5k, e um vetor V, que é igual a menos 12i menos 5j, né? Então, calcule a soma e a diferença deles. Como é que a gente faz? A gente faz componente a componente igual é lá no plano, né? Então, vou botar a regra geral aqui embaixo. Se for um vetor U igual a ux e chapéu mais uy chapéu mais uz k chapéu, e um vetor V igual a vx e chapéu mais vyj chapéu mais vz k chapéu, a soma deles, U mais V,
vai ser a soma componente a componente. Então, vai ser UX mais VX e chapéu, VY, UY mais VY, J chapéu e UZ mais VZ, K chapéu. A diferença vai ser uma diferença componente a componente também. Então, vai ser UX menos VX I mais UY menos VYJ mais UZ menos VZK, certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente poderia calcular U mais V, que vai ser uma soma componente a componente. Então, vai ser 2 mais menos 12, que é 2 menos 12. E aqui, menos 5, aliás, 3 permanece porque não tem componente... Não, me confundi aqui. Agora, a segunda componente, J. Então, fica 3 mais menos 5. Fica 3 menos 5. Depois, a componente K. Só tem ali no menos 5K. Então, fica menos 5K. E aí, efetuando esses cálculos, a gente vê que o mais V vai ser 2 menos 12 menos 10i. 3 menos 5 menos 2J menos 5K. Então, essa vai ser a soma. Certo? Vamos calcular agora a multiplicação por escalar. Vamos pensar um pouco nela agora. Então, assim como lá no plano cartesiano a multiplicação por escalar significa multiplicar componente a componente, aqui também. Então, se a gente tiver um vetor aqui, tridimensional U, e a gente multiplica ele por um número lambda positivo, então ele vai passar a ser agora um vetor lambda U, aqui, onde esse número foi multiplicado por lambda. Então, se esse vetor ele era o xi mais o yj mais o zk, e eu multipliquei ele por lambda, então, por definição, isso vai ser lambda uxi mais lambda uyj mais lambda vezes o z vezes k. Então, por exemplo, calcule menos 3u, sendo u igual àquele do exemplo anterior. Então, sendo u igual a 2i mais 3j menos 5k, calcule menos 3u, certo? Então, menos 3u é simplesmente multiplicar cada componente por menos 3. Então, vai ser menos 3 vezes 2, e chapéu, menos 3 vezes 3, j chapéu, menos 3 vezes menos 5, k chapéu. Então, menos 3u vai dar ali menos 6 e chapéu, aqui menos 9 j chapéu e ali mais 15 k chapéu, certo? Então, é assim que a gente faz. O módulo no espaço R3, ele vai ser essa fórmula que está aí no canto direito, certo? E o que eu botei aqui foi apenas um vislumbre de como demonstrar essa fórmula, tá? Então, a gente sabe que as componentes x e y aqui no plano xy, elas vão ter uma distância em relação a esse ponto C, que eu chamei de delta aqui, que a gente pode calcular usando o teorema de Pitágoras, né? Então, a ideia é saber quanto vale esse módulo de U aqui, que está na diagonal aqui desse paralelepípedo. Então, a gente vai devagar, quer dizer,
essa diagonal aqui do plano XY delta, a gente calcula usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo do plano XY, que vai ter coordenada x, né, y e delta. Melhor dizendo, x e y vão ser os catetos aqui, e delta vai ser a hipotenusa. Então, fica delta quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, olhando para o triângulo aqui, ABC, né, o cateto dele vai ser delta, o outro cateto aqui vai ser z, né, e a hipotenusa é o módulo de U que a gente quer descobrir. Então, fica quadrado da hipotenusa, módulo ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, que é delta, mais o outro, que é z. Só que delta quadrado é x quadrado mais y ao quadrado, então a gente substitui aqui. E tirando a raiz, a gente tem a fórmula do módulo, tá? Então, isso daqui é só uma ideia de como demonstrar que esse módulo vai dar esse valor, mas a gente não precisa realmente pensar nessa demonstração quando vai calcular, certo? Então, resumindo, a fórmula do módulo é essa aqui. Certo? Se a gente tem um vetor U, que ele é xi mais yj mais zk, então o módulo dele é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Certo? E aí a gente vê um exemplo. Por exemplo, aquele vetor U que a gente escreveu aqui, que é 2i mais 3j menos 5k. Calcule o módulo dele. Então, o módulo de U vai ser a raiz quadrada de componente x ao quadrado, é 2. Componente y é 3. E a componente z é menos 5. Cuidado com esses sinais aqui, que aqui dentro é tudo positivo. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 4 mais 9 mais 25. Que dá 38, né? 4 mais 9, 13. 13 mais 25, 38. Não sei se dá para simplificar isso. Não dá, porque é o produto de dois números primos, né? 2 e 19. Então é isso, o módulo de U é raiz de 38. Certo, pessoal? Então é assim que a gente calcula o módulo usando essa fórmula geral. Vou destacar essa fórmula aqui, senão ela vai se perder no meio. Muito bem. Então, pessoal, recapitulando aqui, nós estamos estudando agora, generalizando aquilo que a gente fez no plano, a gente vai fazer no espaço. Tá? Então, a gente viu aqui como são as coordenadas no espaço, quais são os versores dele, de um vetor no espaço tridimensional, como é que a gente faz soma, multiplicação por escalar, e agora vimos o módulo. Tá? Então, agora a gente precisa ver como são os vetores unitários no espaço R3. Então, um vetor unitário é um vetor que tem módulo 1. Só isso. Tá? Então, um vetor unitário é aquele
cujo módulo é igual a 1. Certo? Então, eu tentei fazer uma esfera tridimensional aqui e, obviamente, eu não consegui, certo? Então, qualquer vetor que começa aqui na origem e que chega aqui nessa esfera de raio 1, isso aqui é uma esfera centrada na origem que tem raio 1. Então, qualquer vetor que tenha extremidade sobre essa esfera de raio 1, qualquer vetor U aqui, vai ser um vetor unitário. E por ser unitário, a gente coloca um chapeuzinho nele para dizer que ele é unitário, certo? Então, vamos ver um exemplo. A gente já tem 3 exemplos, na verdade, né? O I, o J e o K são 3 vetores unitários. Se a gente calcular o módulo deles, dá 1. Vamos calcular, por exemplo, o módulo do vetor J, né? Sendo o J igual a 0, 1 e 0, né? Então, o módulo dele vai ser raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que dá a raiz de 1, que é 1, certo? E, obviamente, o I e o K vão ser muito parecidos, né? Então, significa que eles são vetores unitários. Eles são os mais importantes porque eles formam a base do espaço. Qualquer vetor do espaço é escrito como combinação linear deles 3. Qualquer um. Mas eles não são os únicos unitários. Então, a gente pode pegar qualquer vetor aqui, de qualquer direção, e obter, a partir dele, um vetor unitário. Mas, por exemplo, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Esse vetor aqui, por exemplo, ó, é um vetor unitário. Esse vetor V, vou botar um chapéuzinho para dizer que ele é unitário. 1 sobre raiz de 3i mais 1 sobre raiz de 3j menos 1 sobre raiz de 3k. Esse vetor é unitário. Por quê? Se a gente calcular o módulo dele, vai dar raiz quadrada de 1 sobre raiz de 3 ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 3 ao quadrado, mais menos 1 sobre raiz de 3 ao quadrado. Né? Isso vai dar raiz quadrada de 1/3 mais 1/3 mais 1/3. E somando 1/3 mais 1/3 mais 1/3 dá 1. Tá? Então, isso aqui também é um vetor unitário. Certo? Então, além desses, tem infinitos, na verdade, infinitos exemplos. E aí eu botei 4 exemplos. E a gente pode também obter um vetor unitário a partir de um vetor não nulo dado, certo? Então, se U é um vetor diferente de 0, que a gente pode escrever simplesmente assim, se U é diferente de 0, onde esse 0 não é o número 0, mas é o vetor nulo, aquele vetor cujas 3 coordenadas são 0, né? Podemos obter, se ele não for nulo, um vetor unitário na direção de U, na mesma direção, na verdade, e no mesmo sentido também, né? Então, podemos obter um vetor unitário que a gente vai chamar de U-chapéu, na mesma direção e no mesmo sentido de U, certo? E eu já disse que ele é unitário, né? Então, acabou a frase. Da seguinte forma. Então, esse vetor unitário, U-chapéu, ele vai ser simplesmente U multiplicado pelo escalar, que é igual a 1 sobre módulo de U.
ou a gente diz U dividido por módulo de U. E o nome desse processo é normalização. É porque o módulo é também chamado de norma, né? Então, a partir desse processo, a gente fixa a norma, que é o módulo, como sendo igual a 1. Sem mudar nem a direção, nem o sentido desse vetor. Por exemplo, vamos pegar aqui o vetor U, que a gente já viu várias vezes hoje, que é esse aqui, 2i mais 3j menos 5k. E vamos calcular o chapéu, que é a normalização de U, ou seja, normalize U. Então, a gente primeiro calcula o módulo dele, que vai ser raiz quadrada, a gente já calculou, né, da raiz de 38. Então, a normalização dele vai ser U dividido por esse módulo, certo? Que a gente pode escrever como sendo, então, 2i chapéu mais 3j menos 5k dividido por raiz de 38, certo? Então, esse aqui é o resultado da normalização desse vetor. E aí eu vou deixar para vocês aí 3 exercícios para vocês pensarem, baseado no que nós vimos hoje. Então, o primeiro exercício é, dado esse campo escalar φ de rθ igual a r elevado a menos 3 meios, mais cosseno de 2θ menos 5, determine o gradiente desse campo escalar e o laplaciano desse campo escalar em coordenadas polares, porque a gente está usando rθ, então tem que ser em coordenadas polares. O segundo exercício, dado esse campo vetorial aí, cosseno de θ sobre r chapéu, mais seno de θ sobre r ao quadrado, θ chapéu, determine o divergente de A, tá? Então, a ideia é a seguinte, nós fizemos exemplos aqui que são muito parecidos com esses, tá? E aí vocês fazem esses exercícios que na nossa prova vai ter exercício semelhante a algum desses aí. E na terceira, normalize o vetor U. Então, eu acabei de dizer como é o processo de normalização aqui. Né? Pega o vetor e divide pelo módulo dele. Então, é isso que tem que fazer. Tá bom, pessoal? Então, eu não sei se eu vou dar ponto por esses exercícios. Não sei ainda. Mas eu diria para vocês fazerem para se preparar para a prova. Tá? E manterem os estudos em dia. Tá ok, professor. Tá bom? Então, por hoje seria isso. Tem mais alguma dúvida? Uma questão? Professor, tem data para entregar esse exercício? Eu não precisa entregar. Eu não sei ainda se eu vou pedir para vocês entregarem. Mas sim. Mas eu aviso se... Eu tenho que pensar ainda se não vai ser muito exercício ou se não vai... Quanto vai valer. Aí eu aviso vocês. Mas eu acho que vai... Acho que eu vou... Talvez pedir para juntar uma vez por semana ou todos até a prova, valendo uma certa pontuação. Então é bom ir fazendo. Tá legal. Tá bem, professor. Mas Até. eu mantenho vocês informados, então. Então, até semana que vem. Um abraço aí para vocês. Bom fim de semana. Bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tá, professor? Tchau, valeu.